Olá, pessoal! Hoje é dia de analisarmos as características do naturalismo. Essa escola também vigora no Brasil durante os anos de 1881 até 1922. Essa escola sofre uma influência mais marcante e direta das chamadas doutrinas materialistas e científicas que vigoraram na Europa durante o século XVIII e que vão culminar aqui no Brasil durante o século XIX. Por isso eu cito 3 dessas doutrinas para que vocês tenham um entendimento do contexto histórico e do pensamento que envolveu a visão de mundo do homem no século XIX. A primeira doutrina é o positivismo. Essa doutrina diz que todo conhecimento válido deve ser proveniente de uma base empírica, portanto, científica. Eu devo ter um embasamento científico para acreditar no conhecimento. Uma segunda doutrina é o chamado determinismo, que diz que o homem é produto do meio social, da raça e do momento histórico em que ele se encontra. Dessa maneira, são esses 3 fatores, raça, meio social e momento histórico, que vão determinar o comportamento de um homem em uma sociedade. E uma terceira doutrina científica é o darwinismo, que é a doutrina que prega exatamente a manifestação e a sobrevivência dos fortes, de maneira a eliminar os fracos. Portanto, o que a gente percebe é que essas 3 doutrinas têm em comum o fato de aprenderem o mundo de uma maneira bastante científica, de uma maneira bastante materialista, concreta, portanto, da realidade. Então, o primeiro ponto em comum entre realismo e naturalismo é exatamente o resgate da objetividade na maneira de retratar o mundo e também o combate ao romantismo, que é a escola que vem antes do realismo e do naturalismo. Portanto, ela faz parte também do chamado ciclo antirromântico. É importante que vocês percebam que tanto o realismo quanto o naturalismo são escolas que acontecem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha na aula passada, na qual nós abordamos os aspectos do realismo, para vocês perceberem as semelhanças entre essas escolas. Elas terão uma linguagem mais clara, uma linguagem objetiva, uma retratação e uma descrição dos personagens, dos fatos e dos ambientes da maneira mais objetiva possível. Narradores em terceira pessoa, narradores oniscientes que conhecem o comportamento dos personagens. Entretanto, existem algumas peculiaridades de cada uma dessas escolas que são cobradas nos exames de vestibular. Por isso você, vestibulando, deve saber quais são elas. O naturalismo, por exemplo, é chamado de realismo científico, exatamente porque é no naturalismo que existe um maior embasamento de acordo com as doutrinas científicas citadas agora há pouco. O realismo se preocupa mais com uma análise psicológica dos seus personagens, ao passo que o naturalismo se preocupa em comprovar as teses científicas. Por isso mesmo é que os romances naturalistas recebem a denominação de romances de tese. Por que isso? Porque os seus personagens serão frutos de comportamentos e terão destinos que serão exemplos de teses científicas. Então esses personagens serão frutos do meio no qual eles se inserem e receberão uma consequência, um desfecho natural dessa tese do determinismo, da tese do positivismo e da tese do darwinismo. Meninos e meninas, atentem-se também para a diferença. O naturalismo busca retratar mais a coletividade ao invés da individualidade proposta pelo realismo. Dessa maneira, nós vamos encontrar nas obras naturalistas os chamados personagens tipo. Então você vai ter o malandro, o preguiçoso, o ambicioso, a adúltera, a ambiciosa, a promíscua, personagens tipo que representam a coletividade dentro de um organismo social e não mais individualidades como o realismo previa. E uma outra diferença é a retratação das classes baixas. O naturalismo prefere falar das classes mais baixas, ao passo que o realismo prefere retratar as classes mais altas da sociedade. O realismo analisa a psicologia dos personagens e o naturalismo faz uma análise mais patológica dos comportamentos humanos. Então os personagens responderão aos seus instintos de uma maneira animalizada.
Meninos e meninas, eu sugiro que vocês assistam a nossa próxima aula, na qual será analisada a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que vai mostrar exatamente as características do naturalismo. Fica a dica, bons estudos!